A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema relacionado ao discernimento dos espíritos, para ouvirmos e entendermos aquilo que é a voz de Deus, a voz do Espírito em nosso coração e não darmos vazão à voz do espírito maligno e também à voz do espírito humano, que essa voz possa nos jogar sempre a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Hoje, em modo especial, nós gostaríamos de dar algumas dicas e algumas características, sinais para descobrir o mau espírito em nós. Muitas vezes nos perguntamos, mas como eu faço, né? Da outra vez, no outro vídeo, nós falávamos que é importante estar no estado de graça para ir afinando o nosso coração, o nosso ouvido, para sempre seguir a voz do Espírito. Mas agora nós gostaríamos de dar algumas características do mau espírito, da ação do mau espírito em nós. A primeira característica é a tristeza. Irmãos e irmãs, o demônio é um eterno triste. Se nós continuamente nos vemos tristes, podemos nos perguntar, de onde deriva essa tristeza? Deus é alegria. Deus é felicidade, porque essa tristeza está dentro do meu coração. Então isso é um sinal de que alguma coisa está estranha. É algum sinal que Deus não está imperando plenamente, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, mesmo nas angústias, mesmo nos sofrimentos. Deus te dá alegria, Deus te dá força para você entender aquilo que é a sua voz. Mas se a tristeza começa a imperar, eu preciso fazer uma análise de onde deriva essa tristeza, porque essa tristeza está dentro de mim. Então esse é um sinal de repente, o espírito mal está aí, está tendo força dentro de você. Normalmente a tristeza, ela deriva de um pecado, de um desacordo com o irmão, de uma desordem, até falta de organização, até mesmo de um propósito feito e não cumprido. Isso vai dando tristeza em nós, porque falta a graça de Deus. Então, quando nós vamos percebendo esses pormenores que vai nos deixando triste, é porque o Espírito de Deus está enfraquecido em nós. A graça de Deus, ela não está tendo força sobre nós. Humanamente, nós realmente temos atenção, somos tensionados a cometer o pecado, a fazer as coisas que não agradam ao coração de Deus. Por isso, o pecado contra o irmão, a desordem, a falta de organização, perca de tempo, deixar trabalhos em haver, isso são portas que o espírito maligno está agindo em nós, está fazendo em nós. Depois, uma outra coisa que nós devemos tomar cuidado é com as tribulações da consciência. Normalmente, a consciência, aquela vozinha interior, onde Deus fala, o inimigo ele quer realmente rondar ali por perto. E uma dos sinais que existem tribulações em nós é quando nós colocamos muito se. Mas se, vamos fazer isso, aquilo, outro, mas se fizesse assim, mas se fizesse assado, mas isso aqui é muito difícil, mas isso aqui é muito duro, não devemos ser tão radicais. Então nós vamos nos permitindo pequenas concessões, porque nos enfraquecemos nessa busca e nessa luta de santidade. E para anestesiar a nossa consciência, nós vamos concedendo, nós vamos falar, mas não precisa tudo isso, etc, etc, etc. Então isso vai enfraquecendo em nós. Muitas vezes as tribulações interiores,
ela vem também pela falta de confiança em Deus, pelo medo da providência de Deus. Nós nos apegamos às coisas, tanto às coisas do mundo, que deixamos de acreditar em Deus. Nós colocamos a segurança em nós. E muitas vezes essa falta de confiança nos atribula. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai percebendo que nós não temos dinheiro para pagar uma conta, nós percebemos que não estamos conseguindo um emprego, nós nos percebemos em dificuldades em que humanamente nós não somos capazes de resolver, isso vai atribulando o nosso coração. Então isso é um sinal de que o espírito humano, o espírito maligno está rondando ali o nosso coração, de que o Espírito de Deus não está agindo, porque o Espírito de Deus, mesmo diante da adversidade, ele nos dá serenidade e confiança. Claramente que nós devemos tomar cuidado para não sermos relaxados, relapsos, né? Ah não, Deus faz, eu confio em Deus, não tem nada a ver. Não, não é isso, não é isso. Mas é aquela confiança profunda. Faço tudo aquilo que me é devido, tudo aquilo que é possível, mas jamais, sem jamais deixar de confiar na graça de Deus. Um outro sinal no qual nós podemos observar o mau espírito, descobrir o mau espírito em nós, são os obstáculos. Nós desanimamos nas práticas da virtude, né? Estamos lá e de repente não temos força de vontade. Achar que somos determinados nas coisas e aí de repente a gente se vê que no fundo não somos determinados e vamos perdendo a esperança, vamos perdendo essa virtude da esperança. Então quando vamos perdendo isso é um sinal de que o espírito maligno, o espírito do mal está agindo em nós, né? Deixarmos de crer que Deus é capaz de fazer o impossível, que Deus é capaz de realmente nos sustentar, né? Temos pânico diante das dificuldades, né, daquilo que Deus pede. De repente Deus te pede para dar um passo, até mesmo num casamento, aí você fala, não, poxa, mas eu nunca consegui ser fiel, sempre traí a minha namorada, etc, e vem aquele pânico que te trava. Ou de repente na vida religiosa, poxa, mas será que eu vou conseguir viver a castidade? Será que eu vou conseguir ser fiel até o fim? Né? Claro que o medo, aquele pequeno temor, tudo bem, é humano e nos ajuda a termos prudência, mas se é um pânico, se é um medo que bloqueia, se é um obstáculo que bloqueia, isso não é bom. Isso é um sinal de que o espírito maligno está imperando em nós. Amém, irmãos? Essas aqui são algumas dicas. Amanhã nós vamos dar continuidade, até mesmo para o vídeo não ficar muito longo, da ação desse espírito maligno que vai agindo em nós. Quais são esses sinais? Amém, queridos irmãos? E até amanhã, se Deus quiser.